Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos falar sobre a nossa renovação, a nossa transformação de mudança que nós passamos no nosso dia a dia. E como sabemos muito bem, as mudanças acontecem constantemente no nosso dia a dia, seja por motivos profissionais, seja por motivos pessoais, seja por quaisquer que sejam, eles irão acontecer. Exemplos é o que não nos faltam para que vocês possam compreender isso. Vou dar alguns para que compreendam com mais facilidade sobre a explicação da nossa palavra de hoje. Um exemplo bem comum é relacionado à nossa vida profissional. Quando nós trabalhamos e temos bons salários, nós temos uma vida diferente daquela de quem ganha um salário menor, de quem, suponhamos aí que você ganhe um salário de 10 salários mínimos. Então, o padrão de vida que você tem ganhando 10 salários mínimos é diferente daquele que ganha um salário mínimo. E por isso, nós acabamos tendo que viver certas transformações quando esse contexto acaba mudando. Às vezes a pessoa ganha 10 salários mínimos e de repente perde o seu emprego e tem que mudar o seu padrão de vida. E é sobre isso que a nossa palavra de hoje vem nos falar. Quando essas mudanças vêm acontecer na nossa vida, às vezes elas irão nos moldar de tal forma que nós não iremos desejar. O bom exemplo que citei é quando você ganha bons salários e passa a não ganhar esses bons salários e tem que enfrentar o mundo de forma diferente. Hoje sabemos muito bem que pessoas que têm bons salários, às vezes têm uma boa moradia, moram em casas com muitos quartos, às vezes muitos banheiros, às vezes com ar-condicionado em todos os ambientes, com equipamentos de segurança por toda a casa, com 2 carros ou 3 carros na garagem e assim por diante. E às vezes há situações nas quais as pessoas acabam perdendo esses recursos e têm que viver uma vida diferente, uma vida mais humilde, uma vida mais simples. E é aí que acontece a transformação. Aqueles que conseguem se adaptar à mudança com facilidade, eles rapidamente encontrarão caminhos, meios para poder melhorar de vida, para poder se adaptar à realidade que está acontecendo. Porém, Jesus nos mostra sobre até mesmo os odres, quando colocamos odres velhos nos novos ou os novos nos velhos. O que acontece? Geralmente há reações adversas, reações ruins quando nós fazemos isso. Quando colocamos um remendo novo numa roupa velha, um remendo velho numa roupa nova. A tendência é acontecer algo ruim. Mas tem pessoas que sabem se adaptar a essas realidades e acabam se convertendo e mudando através do sofrimento. É claro que há situações nas quais as pessoas não conseguem fazer isso. Às vezes as pessoas ganham muito bem, têm que mudar o padrão de vida e não conseguem mudar o padrão de vida. Ao invés de terem apenas, às vezes, um carro na garagem, querem sustentar 3 carros na garagem sem poder fazer isso, sem ter recursos para poder manter aquele veículo. Às vezes deveriam mudar-se para uma casa menor para poder ter condições de pagar as contas de uma casa menor, preferem manter o padrão de vida só para mostrarem aos outros, mostrarem à sociedade quem eles são, provarem para as pessoas que são pessoas importantes. E isso acaba destruindo o homem, trazendo para ele a perda da paz interior, trazendo para ele só tormentas para a sua vida. E é sobre exatamente isso que Cristo vem nos falar hoje na nossa liturgia da palavra. Esse tipo de situação é uma situação que nós vivemos cotidianamente. E a situação na qual Jesus nos apresenta é uma situação espiritual. Porém, como sabemos muito bem, as nossas práticas constantes têm que ser em todas as nossas atitudes. Não são apenas nas atitudes espirituais que nós devemos praticar as coisas que Cristo nos ensinou, mas até mesmo numa questão de desemprego, numa questão de fim de relacionamento.
Fim de relacionamento é um bom exemplo para isso. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas com um relacionamento que quando termina, acaba não sabendo lidar com a situação. Acaba fazendo coisas que não deveria fazer, sendo que Cristo está o ensinando a se transformar e ser um homem novo. Quando nós nos convertemos e nos tornamos homens novos, nós passamos a nos adaptar às mudanças e aos acontecimentos da nossa vida. Há pessoas que às vezes perdem um membro do seu corpo e não sabem se adaptar com essa situação. Está tão acostumado às vezes em ter a sua mão e acabar perdendo e não sabendo lidar com a perda do seu membro, às vezes comete atos e atitudes que são desprezíveis aos olhos de Deus. Nós não podemos jamais nos compactuar com isso. Primeiramente porque a nossa vida é parte do Espírito Santo de Deus. Quando blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus, um dos comportamentos que nós temos é exatamente agredir a nossa vida, agredir o nosso corpo físico. Por isso, a palavra de hoje vem nos ensinar algo muito importante. Nas transformações, nas conversões, sejam elas para o bem ou sejam elas para o mal, que você saiba resistir vivendo a palavra de Deus, se mantendo firme nas palavras de Deus. E como sabemos, situações boas irão acontecer, como às vezes ganharmos grandes riquezas, às vezes nos apresentam heranças de nossos parentes e passamos a ficar ricos e acabamos não sabendo lidar com isso, nos tornando às vezes odres velhos com vinhos novos. E esses vinhos novos às vezes não comportam esses odres e acabam se arrebentando. E é como nós, às vezes não sabemos nos comportar com a riqueza dentro de nós e acabamos cometendo pecados, agindo pelo impulso da capacidade que o dinheiro nos dá. O dinheiro nos dá a capacidade de prostituir, de ter vícios na nossa vida e assim por diante. Sabemos a infinidade de coisas que o dinheiro é capaz de comprar e que fortalece o pecado. Por isso, as mudanças que você sofrer na sua vida, sejam elas quais que forem, como disse, seja para o bem ou seja para o mal, que você mantenha firme os seus valores em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Astéria Maria, que nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, que a paz do Senhor esteja conosco. Bela reflexão do Evangelho e obrigado a sua mãe Miriam pelas palavras. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, faço das palavras delas as minhas. Hoje meu pedido de oração é pela nossa saúde e pela paz no mundo e para todos os inscritos do nosso canal e seus familiares. E que entre em oração por este momento delicado que Manaus enfrenta e o Adil Jô estar em meus pedidos de oração. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Amém. Que assim seja, que nós todos possamos colocar em oração aí Manaus, que realmente tenho assistido aí algumas reportagens, lido algumas publicações, né, que a gente recebe aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais, né, que nós temos por aí, e a gente vê a grande calamidade que aquela região está sofrendo, que aquele estado está passando. Então que Deus possa olhar por cada um, que olhe por todas as necessidades de José Antelmo, que tem toda essa preocupação em ter paz, em encontrar uma sociedade melhor, um povo mais amigo, um povo mais solidário. Sabe as palavras do José Antelmo, e que nós possamos todos nos compactuar com o mesmo desejo que o José Antelmo tem de um mundo melhor, de um lugar melhor para se viver. A Luzanira Maria nos mandou: abençoado domingo a todos do canal. Ótima reflexão, missionário. Deus o abençoe sempre. Amém. Um grande abraço, Luzanira. Odete Sobral nos mandou: bom dia, senhora Miriam. Obrigado por sua atenção. Deus te abençoe
e a família também. Amém, que assim seja. Um grande abraço à minha mãe aí e a Odete Sobral, que nos mandou também: vinde vede Senhor Jesus. Bom dia, missionário Wagner e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Linda e de muito aprendizado essa reflexão. Gratidão, abençoado domingo do Senhor a todos. Amém, que assim seja. A Edna Penha nos mandou: a paz de Jesus esteja com todos nós. Oração por mim, pela minha filha Tatiana e minha família. Jesus, acalma o meu coração aflito e angustiado. Meu Deus, me dê saúde e paz no meu coração. Amém. Obrigado, que assim seja. Que Deus abençoe você, Edna Penha, e traga a paz interior que todos nós procuramos. Infelizmente, por sermos pecadores, nós todos, sem exceção, nós temos as nossas angústias, nós temos as nossas preocupações, nós temos as nossas tribulações. Nós precisamos aprender a lidar com ela e colocar sempre a presença de Deus diante dos nossos problemas, porque sempre nós sabemos muito bem disso, o nosso Deus é maior do que qualquer problema desse mundo. A Márcia Souza nos mandou: obrigado, Miriam Martins, parabéns por ser mãe desse abençoado que nos ajuda muito. Abração. Missionário Wagner, me ajuda, ore por mim, sou tranquila, mas quase surtando com vírus 19 e estou me protegendo, mas tá difícil. Amém. Paz do Senhor esteja com todos. Senhor Deus, ilumine nossa caminhada. Verdade, muito sábio esta reflexão. Muito obrigado pelo carinho, Márcia Souza, pelo carinho à minha mãe também. E realmente essa doença, o coronavírus, para quem tem enfrentado, sabe o quanto é perigoso essa doença. Então, para nós que, às vezes, para aqueles que não tiveram a doença, ou para aqueles que já passaram, se recuperaram, que possa, no mínimo, fazer o papel nosso de cidadão, que é de se prevenir, manter o distanciamento de 1 metro, uso de máscara e todos os outros recursos que nós conhecemos. Às vezes as pessoas desmerecem os recursos, mas eles é o que nós temos. Às vezes o uso de álcool em gel, a higienização e assim por diante. É o mínimo que nós temos que fazer, por mais que nós achemos que não tem valor, porque algumas pessoas não reconhecem o risco e o perigo dessa doença. Então, se o mínimo nós pudermos fazer, o mínimo para ajudar as pessoas e nos ajudar, já é um papel de cristão, de imitador de Cristo. E Cristo fazia exatamente isso, tentava ajudar a todas as pessoas. Mas a busca de Cristo, como sabemos muito bem, não era como a da pandemia, de resolver um problema de saúde pública, mas sim de resolver um problema de saúde espiritual. E todos nós temos ainda, continuamos, é praticamente uma pandemia o pecado, e o que Cristo gostaria muito era de eliminar todo o pecado da face da terra. Mas, infelizmente, nós somos pecadores e acabamos tropeçando a todo momento, às vezes todos os dias, e às vezes não conseguimos mudar o nosso comportamento. E isso é a pior parte, porque às vezes experimentamos o pecado, acabamos gostando e não queremos sair da vida dos pecados. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.